Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vou pedir para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da loja assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Vamos para o relato de hoje, que para quem gosta, olha só, relato ufológico, muito bom. Gosto também. E este é Relatos Ufológicos de uma Vida. Vamos ver. Meu nome é Fulana e acompanho o canal há alguns anos. Acabei me sentindo compelida em mandar meus relatos. Os nomes já estão trocados. Ok, bom, senta que lá vem a história. Eu tenho 35 anos de idade e tenho relatos desde a minha infância. Com muita tenra idade, só lembro, e lembro nitidamente, de conversar com uma tal de Bentalusa, que era uma senhora magrinha, cabelos meio ruivos, óculos redondo, que usava roupas com renda branca e que só eu via. Minha avó e minha mãe diziam ser um bom espírito que me protegia. E até meus 4 para 5 anos, eu via e conversava com ela. Lembro dela até hoje. Eu, até pouco tempo, acreditava ser isso, um espírito protetor. Até ouvir, em um episódio de um podcast sobre ufologia, uma moça que também teve vários relatos ufológicos durante a vida e falava que tinha um amigo imaginário e que isso poderia ser também sinal de contato ufológico. Eles viriam numa forma amigável durante a infância para não assustar a criança. Isso deu um boom na minha cabeça, Ana. Bom, o avistamento no poste. Esse daqui eu não contei, mas seria tipo o primeiro contato. Essa primeira parte tem um subtítulo de o primeiro contato, uma pergunta. Porque então seria essa amiga imaginária dela, essa senhora aí com roupas e rendas brancas, seria o primeiro contato extraterrestre ufológico dela? Agora o próximo subtítulo: o avistamento no poste. Bom, relatando o que eu já reconheço ser ufologia, meu primeiro contato foi, creio que em 1996 ou 97, eu não lembro bem o mês. Eu tinha 7 anos de idade e morava em uma cidade no interior do Piauí, que apesar de ser uma cidade, era praticamente um interior. Para lá só ia uma linha de ônibus, pois a estrada era de terra, de pissarra. E foi assim até 2007, se não me engano. Imagine, foi assim até em 2007, agora imagine em 96, né? Bom, como em cidades do interior, especialmente nos anos 90, havia o costume de, ao dar por volta ali de umas 5 da tarde, pegar as cadeiras e sentar na porta de casa para conversar. E assim foi feito nesse dia. Um dia como qualquer outro. Eu estudava à tarde e chegava em casa por volta das 5 horas e já ia tomar banho para sentar na porta. Tomei um banho e quando me arrumei, digamos assim, com a minha roupinha de casa e o perfuminho Meu Cheirinho, que eu lembro até hoje, minha avó já estava me chamando para abrir o pequeno portãozinho e colocar as cadeiras na calçada. E sentaram lá eu, minha avó, Leonor, minha mãe Helena, minha melhor amiga Renata e a vizinha Sebastiana. Mesmo criança, adorávamos ouvir elas conversando e ficávamos ali sentadinhas também conversando ou brincando pela grande calçada da casa da minha avó. Vendo a noite chegar, os criadores de gado passarem tocando os bois com aquele barulho de sininho que tinha no pescoço deles e, é claro, as pessoas todas conhecidas, como em cidade pequena, né? Passando de bicicleta, a pé, cumprimentando e às vezes parando para um dedo de prosa. Bom, das 5 da tarde até por volta das 8 da noite, tudo bem, como sempre. Até que vimos chegando uma senhora mais velha que havia ajudado a criar a minha avó e que gostávamos muito dela, a tia Teodora. E quando alguém mais idoso chegava, especialmente com algo para tomar um café, a gente entrava, né? Entrava em casa e passava um café para comer todo mundo junto. Dito e feito, ela vinha trazendo um saco de bolinhos, que a gente aqui no Piauí chama de bolinho de cera, muito gostoso. E ela sabia que eu particularmente amava. Pois bem,
Entraram todos ali em casa e nessa hora minha amiga Renata disse que ia rapidinho na casa dela. Ela que morava na casa da esquina, ela que morava na casa de esquina com a minha, logo em uma encruzilhada. Bom, e eu disse que eu ia ficar esperando por ela então. E depois entraríamos em casa para comer os bolinhos. Pois bem, todos entraram na minha casa para tomar café. Minha amiga entrou na casa dela e eu fiquei na esquina esperando. Próximo ao muro da casa da minha amiga, já na frente de uma escolinha, creche ali, que ficava logo atrás da casa dela, e também estava abandonada, né? Essa escolinha, essa creche, sei lá, ali tinha um poste. Na época ainda, aqueles de luz amarela fraca, com formato de tipo um guarda-chuva, assim, para proteger a lâmpada. Ela colocou uma foto aqui pra mostrar. É um tipo bem antigo, assim, que tem tipo um guarda-chuvinha e a lâmpada fica aqui, assim, tá? Achou um modelo de um poste da década de 30, que por alguma razão funcionava ainda na década de 90. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu lembro muito desse poste até hoje por inúmeros motivos, além do avistamento. Inclusive porque eu adorava olhar a chuva caindo à noite quando era época de chuva. Enfim, eu lá esperando a minha amiga, os mais adultos dentro de casa, eu estava completamente sozinha ali na esquina, lembrando que era interior do Piauí nos anos 90. Eu me sentia segura, e de fato era seguro, não havia medo. Pois bem, nesse momento não sei bem de onde veio, mas apareceu, pairando pouco acima da altura do tal poste, um objeto oval, na forma de um ovo de galinha mesmo, na horizontal assim, mais ou menos do tamanho de um fusca. Era completamente luminoso, como uma luminária mesmo, e a luz na cor verde, mas era como se fosse um verde suave, e essa luminosidade mais pelas bordas era de um verde mais forte, cor de esmeralda, mas era como uma imensa era uma imensa luminária verde leitosa. Ela achou uma imagem parecida na internet e editou para ficar oval e com as cores. Era mais ou menos isso, só que do tamanho de um fusca e na altura de um pouco mais acima do poste de luz, com um tom mais claro no meio e um verde mais escuro por fora, né? Então imagina um ovo como se fosse uma pedra assim leitosa, tudo branco, só que do tamanho de um fusca, assim, num verdinho suave, mas sabe, de uma luz verde. Bom, eu não lembro dele emitir nenhum som. Só pairou lá por mais ou menos 1 minuto, pelo que eu me lembre. E eu só sabia olhar para ele. Eu não lembro direito nem a sensação que eu tive, Ana. Se era medo, euforia, alegria. Eu só sei que ele estava lá. E eu não tenho a lembrança na minha mente de como ele sumiu. Não consigo lembrar de jeito nenhum da saída dele. Minha amiga ainda estava dentro da casa dela e eu só lembro que eu corri para dentro da minha casa, onde estavam todos os adultos na sala, esperando o café e conversando, e eu entrei absolutamente eufórica, como se tivesse acabado de voltar do recreio da escola. Eu sou bem branquinha, sabe? Quando eu corro, eu fico nervosa, logo fico vermelha. Pois bem, eu estava um pimentão, mas eu não conseguia verbalizar nada. Estava temporariamente muda e eufórica. Imediatamente a atenção de todos se voltou para mim, especialmente minha mãe, que veio e ficou passando a mão no meu peito para me acalmar. Todo mundo falando ao mesmo tempo, eu só lembro de entender alguém falar ao meu redor algo assim: Mas o que foi que essa menina viu? Eu só lembro dessa frase solta. E da mamãe me levando para o meu quarto e me sentando na cama e foi buscar um copo d'água para mim. E eu fiquei lá. E sinceramente eu não lembro direito de qualquer outra coisa nessa noite. Fora a cena do objeto pairando que se repetia na minha mente. Acho que tomaram café e foram para a calçada de novo, porque eu lembro de a casa ficar mais silenciosa e aí eu simplesmente adormeci. No dia seguinte, mamãe foi conversar comigo e eu consegui falar tudo.
Ela, graças a Deus, não achou que fosse mentira minha. Eu era uma criança que não mentia. Não tinha porquê. Mamãe e vovó falaram para mim sobre alienígenas, sem chacota, como que mesmo tentando buscar uma explicação para o que eu vi, pois mamãe acompanhou a ida à Lua em sua juventude e gostava muito do assunto do espaço na sua adolescência. E a minha avó era religiosa, porém mística também, e tinha livros sobre tudo. Anos depois, a minha avó me contou relatos dela também com seres alienígenas, acontecidos por volta dos anos 80, quando ela morava sozinha nessa mesma casa. Era meio... Ah, tá, os relatos, é isso? Eram meio assim, para mais de 18 anos, sabe? Então ela só me falou quando eu já tinha quase 14 anos. Depois eu posso mandar o que eu lembro desse relato da minha avó, checando com a minha prima. Mas as duas, a minha mãe e a minha avó, não acharam que eu estivesse mentindo, sabe? Desde então, passei a pesquisar tudo sobre isso. Mas pensa numa criança esquisita, Ana. Minha melhor amiga acreditou em mim também, mas a fixação sobre o assunto ficou só comigo mesmo. Eu até brinco que eu sou ufóloga desde os meus 7 anos de idade, porque toda reportagem na TV e livros sobre isso que eu conseguia ter acesso, eu ia atrás. Terceiro relato, os sonhos, entre aspas. Pois bem, desde 1996 eu cresci sempre doida olhando para o céu. Sabia diferenciar satélites, corpos celestes e eu sabia diferenciar os satélites, os corpos celestes, e os anos foram se passando. Fui seguindo minha vida e não tive mais nenhuma experiência nesse meio tempo. Já por volta do ano de 2003, com 14 anos, me mudei para uma cidade um pouco maior, ainda no interior do Piauí, onde tinha mais escolas de ginásio, né? Hoje é o fundamental maior, e ensino médio para que eu estudasse. E ao se passar ali em média 8 para 9 anos do primeiro avistamento, no ano de 2004, quando eu tinha 15 anos, no meu quartinho de adolescente roqueira, cheio de pôster de banda na parede, eu comecei a sonhar, entre aspas, rotineiramente com os famosos Greys. Eles vinham ao meu quarto e pediam que eu me levantasse. E isso no sonho era uma espécie de rotina para mim. Eu não tinha medo nem nada. Eles me levavam para perto da minha escrivaninha de estudos, eu me sentava na cadeira e eles retiravam amostras do meu sangue. Eu dava o braço assim, normalzinha, como se fosse numa clínica. Lembro de que para que eu me distraísse, passasse o tempo ali, eles me davam algo que parecia um tablet nos dias de hoje. Lembrando que isso era em 2004. O meu celular mesmo era um Nokia 1100, lanterninha, com jogo de cobrinha. E aquilo, Ana, tinha touchscreen. E mais, ele tinha uma função que eu podia escolher escanear o meu corpo. Tipo, eu lembro de colocar no braço e ver os meus ossos ou músculos, dependendo da seleção. Eles me deixavam meio que brincar com aquilo, sabe? Pra me entreter nos momentos de coleta de sangue. Brothers, viu? Pensa. Ó, tinha ali uma consideração. E eu não tinha medo algum. Eles eram como os Greys tradicionais, mas daqueles altos. Eu acho que eles tinham por volta de 1,90 de altura, 2 metros. Pois eu lembro da cabeça deles ultrapassar o topo da minha janela no quarto. E eles tinham cor de papelão, com algumas partes do corpo meio enrugadas. Eles não usavam roupas, eu acho, mas não tinham órgão sexual nem nada. Nem nada neles, assim, nesse sentido que fosse visível pra mim. Então eles não eram greys, eles eram browns, né? Eles, eu sei, é daquela cor mais... Não eram os cinzentos baixinhos. Eles tinham, aquela tá falando que cor de papelão, era mais pálido, mais... e altos. Tá. Bom, e Ana, eu lembro dessas... eu lembro dessas visitas, né? Em sonhos, até hoje, nitidamente. E ouvi falar que quando isso acontece,
passaram anos e você não esqueceu os detalhes de um sonho, é mais como uma lembrança mesmo. E aí eu fico encucada. Meu Deus, então eu tenho um monte de sonho aí que eu vivi mesmo, que não foi só sonho não, porque, cara, eu consigo revisitar cada lugar. Eu tenho lembrança de sonhos, assim, como se realmente eu tivesse ido lá. Eu consigo ficar repassando eles na minha cabeça, lá, tal lugar, como se de fato eu tivesse ido. Será? Que legal. Então, continuando aqui. Engraçado que eu sempre gostei de ufologia desde o avistamento do OVNI lá quando criança. Mas esses sonhos na adolescência eu levava como sonho mesmo. Meu hiperfoco na época era rock e basquete. E só depois de anos, quando foram surgindo os tablets, os smartphones, e eu continuando a me lembrar de todos aqueles sonhos, aí que eu comecei a pensar: puxa, será que tem alguma coisa a mais nesses sonhos que eu tinha? Quarto relato, avistamentos. Pois bem, pulando agora para o ano de 2009, eu morava já na capital do Piauí, Teresina, para fazer faculdade, com os meus 20 anos. Eu queria outro curso e estava cursando design de moda na Universidade Federal do Piauí. Morava com uma tia, em um apartamento no quarto andar próximo à universidade. Pois bem, nessa época a internet já havia avançado mais e eu tinha o famoso Orkut. E fazia parte, claro, da comunidade CUB, Centro de Ufologia Brasileiro, e compartilhava informações também com colegas da cidade e com a minha prima, que mora desde essa época na cidade que hoje resido atualmente, Parnaíba, litoral do Piauí. Essa prima tem muito mais relatos do que eu. A gente se ligava caso tivesse avistamento, coisas do tipo. Pois bem, esse eu sei o dia e o mês. Foi dia 25 de setembro de 2009. Porque com a minha Cybershot de incríveis 16 megapixels, eu tentei nesse dia filmar o que eu vi no céu de Teresina. O meu amigo, que também gostava de ufologia, nesse dia me liga, agoniado, pois uma parente dele tinha visto um objeto metálico no céu e estava em outro bairro da cidade, em plena 3 horas da tarde, e com o céu, que aqui no Piauí, nessa época, simplesmente não tem nuvens nesse horário, né? Ainda mais em Teresina. Então, aí ele me liga e eu prontamente começo, do quarto andar, ficar observando o céu das diferentes janelas do apartamento e da sacada. Eis que alguns minutos depois, eu vejo aquilo que seguramente não era um avião. Ana, eu tinha tios que moravam próximo ao aeroporto e eu sempre via os aviões. E a essa altura da vida, eu sabia discernir, como uma boa observadora dos céus, o que era um avião e o que não era. E era um objeto metálico que reluzia à luz do sol escaldante de 3 horas da tarde em Teresina, tinha a forma de bumerangue e estava com certeza a uma altura mais baixa do que os aviões comerciais voam. Era meio como na altura de um helicóptero bem alto, sei lá, uns 10 mil pés, uns 3 quilômetros, e se movimentou devagar nos primeiros 6 ou 8 segundos que eu percebi ele no céu. E já com a câmera na mão, tentei filmar. Mas assim, foi coisa de 3 segundos depois, ele disparou, que eu não consegui mais vê-lo no céu. Vou enviando prints aqui do vídeo, que já é de péssima qualidade, dado zoom, uma só o print mesmo e a outra tentei editar e dá pra ver mais o objeto. Ok, é uma pintinha, né, num céuzão azul, uma pintinha metálica, como ela disse aqui, em forma de bumerangue. Aqui não dá pra ver meio que um risquinho, assim, bem pequenininho, mas ela diz aqui, né, que ele tinha formato de bumerangue. Pronto, fiquei eufórica e passei o resto do meu dia olhando para o céu. Por volta de umas 4h40 da tarde, comecei a ver o que parecia um objeto cilíndrico. Esse estava bem mais baixo, só que parecia estar meio no horizonte, também metálico, e chamei minha mãe, que estava no apartamento esse dia, e também a minha tia, ambas cochilando. Eu acordei as duas aos gritos. Esse outro objeto, meu amigo disse que o tio dele também chegou a avistar.
mas também nada de conseguir filmar. Ambas, minha mãe e minha tia, viram. Eu tentei filmar, mas sem sucesso. Não focava de jeito nenhum. Elas teorizavam sobre o que fosse aquilo, mas também não durou muito. Coisa assim, menos de 1 minuto, e ele simplesmente sumiu. Lembro que eu postei sobre isso na comunidade do Orkut, Cube. Fui tratada com respeito e muitos analisaram o pouco que eu consegui filmar, especialmente do objeto em forma de bumerangue. Mas não acho mais essas análises no YouTube. Eu vou até procurar de novo. Tenho esse vídeo privado no meu YouTube. Bom, lembro do frio na barriga que eu senti quando ouvi o relato em um podcast sobre um caso de ufologia, caso Jardinópolis, onde os rapazes avistaram seres e também citaram a comunidade do Orkut, a tal Cube, e que aconteceu no ano anterior, 2008, que é o ano anterior, né, em que tive esses relatos dos avistamentos, e também postei na mesma comunidade do finado Orkut. Quinto relato, o contato. Pois bem, daí passaram-se 11 anos. Chegamos na pandemia, eu com os meus 30 anos de idade já, e sempre gostei de, durante o dia, especialmente à noite, olhar o céu. Sempre gostei de, durante o dia, mas especialmente à noite, olhar o céu. E comecei a ouvir umas meditações que falavam que aproximava contato alienígena. Ô, ideia de jirico, né? Hoje eu penso. Ufologia não era o hiperfoco da pandemia para mim, mas eu continuava a pesquisar aqui e acolá sobre o assunto que permeia a minha vida desde a minha infância, né? E até esse ano de 2020 eu não sentia medo de UFOs, de aliens, de nada. Muito pelo contrário, a ideia de contato me era agradável. Pois nesse período de pandemia, olhei muito para o céu. Lembro de mentalizar algumas vezes uma nave, qualquer formato, no espaço e que ela chegava na Terra, tendo aquela visão do globo terrestre e vinha bater em cima do residencial onde eu moro. Ana, eu sou filha de geógrafa. Minha mãe é professora, hoje idosa, e mora comigo desde 2015, mas ainda trabalha em escola e eu sempre tive acesso aos mapas e atlas que ela tem. A minha localização no globo é muito boa e eu gosto de ver coisas no Google Maps, que tem aquele recurso visão de satélite, desde o globo até as cidades. Eu gostava de ver as cidades que já morei e, é claro, o residencial em que moro hoje, que é recente. Foi construído em 2015, acredito eu, e eu moro aqui desde 2018. Então, essa visão no globo eu tenho bem na mente e conseguia visualizar isso na nave, vir do espaço até onde eu moro. Depois soube que isso dizem ser também outro protocolo de contato alienígena. Eu não sei se procede. O como assim, tipo, você ficar imaginando e trazendo na sua visualização, na sua imaginação, a nave pra cá? Não, tudo é visualização, né? Enfim, você visualizar, imaginar antes de acontecer, como se já estivesse acontecendo? Seria isso? Bom, enfim, por volta, acho que de abril, eu não lembro bem, já do ano de 2021, ainda na pandemia, eu estou dormindo no meu antigo quarto aqui da casa, pois fiz reforma de um novo quarto esse ano, e acordo na madrugada, completamente imóvel na minha cama. Eu estava de bruços e nunca ouvi falar de paralisia do sono com pessoa de bruços. Eu já tive. Mas eu lembro de estar sim acordada e sentia duas presenças no meu quarto e que na minha coluna, especialmente a base ali próximo ao começo do cóccix, estava quente. Como quando colocam aquela terapia de pedras quentes, sabe? Eu não conseguia me mexer e sentia como se tivesse um deles em cima da cama e outro ao lado. E quando eu consegui abrir os olhos, Ana, tinha simplesmente aquele mesmo tipo de grey da minha adolescência e de cor de papelão. Olhos grandes e pretos, nariz, só o furinho e aquela boquinha de risco, abaixado bem do lado da minha cama, olhando muito perto do meu rosto. E eu senti ele quase como se
curioso pra ver o meu rosto, sabe? Tipo, como que ela tá? Eu não sei se percebendo que eu tava desperta quando não era pra estar, pela primeira vez eu senti um cagaço enorme, mas um medo demais, meu Deus, ali eu fiquei com medo. Só fechei meus olhos e comecei a mentalizar. Eu não autorizo esse contato. Não autorizo. Eu não quero que façam nada. Quero que vão embora. Estou com muito medo. E comecei a rezar, né? Minha Santa Ave Maria, Pai Nosso, mentalizando que eu não queria passar por aquilo. Coisa de 1 minuto, comecei a tentar mover minhas mãos. Os movimentos começaram a voltar e eu ainda morrendo de medo de abrir os olhos. Até que uns 2 minutos depois eu criei coragem e não havia mais nada no meu quarto. Mas a sensação da coluna quente permanecia. E Ana, eu peguei nas minhas costas e pasme, estava de fato quente. Até hoje eu não sei por que até hoje eu não sei porque eu não tentei ver as minhas costas em um espelho. Mas eu tava com tanto medo na hora. Olha, eu tô com medo de novo, só escrevendo isso aqui pra você. Logo à noite ainda, meu Deus, por quê? Bom, depois do acontecido, acordei minha mãe, no quarto ao lado, que dormia com uma pedra, e disse que não ouviu nem percebeu nada. Eu pedi que ela fosse dormir comigo, tal qual uma criança, e ela foi. E dormimos até a manhã seguinte. Primeira coisa que eu fiz quando acordei foi mandar um áudio detalhando tudo para minha prima. Pena que esse áudio também se perdeu, com a troca de nossos celulares, enfim. O meu na época era um Xiaomi. Bom, fui conferir minha janela e o fecho estava aberto. E Ana, eu quase não abri essa janela. Inclusive, minha cortina, que era meio de plástico, eu pregava com fita adesiva na parede umas partes para não ficar batendo por conta do vento do ventilador, sabe? Depois disso, eu passei a ter crises de síndrome do pânico. E a ufologia, que era assim uma paixão, eu comecei a sentir medo. Passava rápido no feed do Instagram, até hoje, qualquer imagem de Grey. E logo eu, que sigo um monte de páginas sobre ufologia, pensa o terror. Agora tá melhorando, mas agora, em 2024. Depois desse dia, eu sentia presença no meu quarto quase toda noite e acordava assustada, morrendo de calor. Aqui à noite não faz calor, eu durmo com ventilador e é super agradável. Minha mãe não sentia mesmo dormindo comigo e ninguém que eu comentava sentia calor. E eu acordava suada ou quente, como se tivesse febril, coração a 1000. Era horrível. Como eu disse, minha mãe passou a dormir comigo boa parte das noites e muitas vezes o fecho da janela, que ia dormir trancado, amanhecia aberto, como na noite do acontecido. Até a minha mãe já estava agoniada com as minhas crises e essa situação. Eu sei que foram meses com essas crises, basicamente assim o ano de 2021 inteiro, até que começaram a sumir por meados de novembro, quando comecei a ter aulas remotas na minha segunda graduação, pedagogia, pois descobri em 2019 que a minha vocação é ser professora. E fiz o Enem nesse mesmo ano, mas com a pandemia só iniciamos de forma remota em 2021. Voltamos com aulas presenciais em 2022, ano que conheci o meu namorado, e ele é completamente cético. Até brinco que os aliens não gostam dele, pois desde que começamos a namorar, coincidentemente ou não, nunca mais tive nenhum relato. Ainda bem, né? Mas em relação a isso, é que em um momento de 2022, acho que em julho, comentando com ele sobre esse contato, o calor na base da coluna, ele foi passar a mão, né? E disse, oxe, e tem um calombo, uma protuberância, sabe? Tem um calombo bem aqui mesmo. Que porcaria é essa? Meio assustado, sabe? E eu mesma nunca tinha reparado nisso. Quando peguei, não é que tinha mesmo? E eu tô rindo de nervoso. Era nítido. Olha, me arrependo até hoje de não ter ido tirar um raio-x nessa época. Passou batido. E aí, cerca de uns 4 meses depois, simplesmente sumiu esse calombo. Sumiu o que parecia...
Siri, acho que eu tô falando com ela. Me perdi aqui ela agora. Sumiu, né? O que parecia uma bolinha de gude de 1 centímetro, mais ou menos, era assim o calombo. Na base da coluna, parecia uma bolinha de gude de 1 centímetro lá na base da coluna. Justamente onde senti o calor quando isso me aconteceu. Mas aí sumiu, 4 meses depois, é isso? Ana, eu continuo amando ufologia, mas o meu medo, infelizmente, perdura até hoje. Vejo sobre a terapia de regressão. Tem um tio do meu namorado que faz sob hipnose, mas eu tenho medo. E também por ele ser alguém da família, né? Não sei. Já li que algumas experiências, especialmente na infância, o que a criança acha que eram aliens, era abuso. Várias coisas me dão receio. Se eu só pudesse lembrar exatamente do período das coisas que aconteceram, me daria mais segurança. Como já vi que acontece com alguns profissionais especializados em regressões de casos ufológicos. Só consigo ouvir algo sobre ufologia ou ver algum filme durante o dia. Escrever isso aqui, em plenas 23 horas, né, bem de noite, está sendo um desafio. 11 horas da noite escrevendo isso está sendo um desafio. Por isso, nem me atrevo a pesquisar a foto de algum Grey parecido com os que eu vi para colocar aqui. E vou já ver uma série de algum besterol adolescente depois que eu terminar isso daqui, que é para minha mente sair do foco. Desculpa o relato longo, tentei fazer com que conseguissem entender da forma mais imersa possível o que me aconteceu durante uma vida, né? Grande abraço, parabéns pelo canal. Um beijo para você, muito obrigada. Eu sei quais são os extraterrestres que você tá falando aqui. Se alguém mais já passou por uma experiência parecida, deixa aqui nos comentários, envie o seu relato. Então, várias coisas que ela fala aqui realmente batem com relatos de abdução e tudo mais, né? Esse medo. Existem pessoas que têm já um medo que não sabe nem explicar por que tem tanto medo. Porque, gente, se você parar pra ver, tudo bem, eu já falei isso aqui, vira e mexe eu falo. Quando você vê aquele demonião feio, aquele chifre, aqueles negócios, é um negócio que qualquer um olha, você fala, isso não é agradável, isso dá um medo, né? O bicho é feio, o bicho tem uns dentes, o bicho baba sangue, sabe? Uns negócios, coisa feia, isso, realmente. Agora um Grey, ela não tem uma cabecinha assim, lisa, um zoião preto, uma boquinha, não é uma coisa pra você falar, ai meu Deus, que terrível, que... Não, é uma cabecinha, não tem... algo, não tem nem expressão, né? Magrinho, pequenininho, cabeçudo. Não é uma coisa que pode te botar medo. Mas existem pessoas que têm pavor. Como ela disse, não consegue olhar para aquilo. Então é meio que um medo sem muito motivo, né? Como eu falo, se é um demonião, um negócio feio assim, tudo bem. Qualquer um olha aquilo lá e fala, o negócio é feio e dá um medinho mesmo. Agora o Grey... Por que tanto medo? Então aí a gente pensa, será que essas pessoas, ela mesma diz que sempre se envolveu muito nisso e nunca teve medo, assim como eu nunca tive medo. Mesmo quando era criança, meu irmão gostava muito disso, então ele sempre trazia, e ele é 11 anos mais velho que eu, né? Então ele trazia para casa muita revista UFO, livros, fita VHS falando a respeito, e eu assistia tudo, eu acompanhava e consumia tudo junto com ele, mesmo tendo ali 8 anos de idade, 9 anos, nunca tive medo de extraterrestre. Uma época eu fiquei com um pouquinho de medo do chupacabra, porque ele já era mais esquisitinho, né? Mas dos Greys, nada, eu era igual ela, interessada, nunca tive medo. E ela era assim, aí de repente, depois daquela, né, de passou um tempo, sei que ela desenvolveu esse medo absurdo de algo que eu não tinha medo antes. Então existem pessoas que têm um medo, mas também não tem lembrança nenhuma mais. É só um medo muito grande e você não sabe por quê. Então a gente fica pensando, será que muitas pessoas já não foram levadas, já não tiveram contato com isso e, né, foi-lhe apagada a memória, que é mais fácil, mas alguma coisinha fica ali, né?
com medo por quê, né? E ela tem algumas lembranças. Achava que era sonho, não sei o que lá. Esse negócio na base da coluna, tudo isso é muita coincidência ao longo da vida pra falar que é um, sei lá, um delírio, um sonho, não sei o que. Me parece que ela é acompanhada por eles, agora por quê e tal, eu não sei. Né? Isso daí já é com outros estudos, outras coisas, mas parece que algumas pessoas são de fato acompanhadas, estudadas. Algumas têm resquícios de lembranças, outras não têm lembrança nenhuma, mas tem um quezinho lá dentro que você não sabe o que é. E tem outras que têm muita lembrança. Lembra de tudo, consegue relatar como que é dentro da nave, que eles vieram no quarto e tudo mais. É muito interessante. E tem vários tipos, né, dos extraterrestres. E esse que ela relata era tipo Grey, mas não era Grey. Só que eles eram altos, os de 2 metros, e com a cor da pele, estilo cor de papelão, com algumas ruguinhas, assim. Os Greys, que a gente mais, assim, conhece, seriam os cinzas mesmo, baixinhos, né? Mas diga aí, já teve alguma experiência desse tipo? Conta o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Esse foi o relato de hoje, um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.